Shalom. Mais uma aula do alfabeto hebraico e pitográfico. Que você seja edificado, fortalecido em aprender mais sobre as raízes da fé e da cultura hebraica em Yeshua HaMashiach. Nossa 21ª letra, do alfabeto moderno, a letra Shin. Ela tem um som de sh. Quando a bolinha está no começo da letra. Então, quando aparecer esta bolinha no lado direito da letra, nós temos o som de sh, e ela é a letra Shin. Mas quando a bolinha estiver no lado esquerdo, nós teremos a letra Sin. S-I-N. E o som dela será S. Ok? Então nós temos duas opções nesta letra, Shin, quando aparecer no lado direito, ou Sin. Ok? Então, é por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre esta dupla sonoridade e uso da letra, mas a princípio o desenho é o mesmo, ok? E ela se escreve, lembra? De cima para baixo. Ok? Pode ser mais arredondada, ou mais embaixo, mais quadradinha, tá? Mais reta. Mas ela também é uma letra que se assenta, Se assenta na linha de baixo, mas sempre começando de cima para baixo, ok? E aí, se você quer, desenhá-la mais, lembra de estar sempre treinando, num caderno, desenhando. Você pode ir escolhendo diferentes formatos, e ir aperfeiçoando o seu desenho, ok? Olha como ela fica bonita, Como é um desenho bonito, Eu acho lindo demais, Acho muito fera. Sempre lembrando, da direita para a esquerda. Até por isso também estamos fazendo, este estudo nesse sentido. Às vezes a gente pula alguma coisinha, dá uma passeada, Não é algo tão rígido, Mas a ideia é sempre de nós também entendermos esse processo que é um processo da direita para a esquerda. É uma outra cultura. Isso nos ajuda, isso nos força a pensar de uma maneira diferente da nossa, ocidental, e entender que a maneira como eles pensavam era diferente da nossa, bem diferente. Não há como nós interpretarmos as escrituras com a nossa mente e pensamentos moderno e 2, 3, 4 mil anos depois, mais ainda, porque as escrituras pelo menos têm 6 mil anos de história, não de escrituras, mas de história até nós. Então a maneira como as coisas foram contadas, elas estavam de acordo com a cultura daquela época. E nós precisamos entender, precisamos nos aculturar, precisamos voltar no tempo máximo possível, usando todos os recursos que podemos, sejam arqueológicos, sejam de
de estudos semânticos, tudo, como a linguagem se desenvolveu, como a cultura se desenvolveu, como as palavras mudaram ao longo dos tempos. E nada melhor do que a gente estudar, né, o hebraico aqui no original. Você que já conhece o hebraico, conhecer que já conhece o alfabeto, que já tem estudado o hebraico moderno, estudar as letras no seu sentido mais raiz vai enriquecer demais, né? A sua leitura vai enriquecer. E você que está aprendendo agora, né, esse é o começo, né, de uma caminhada no hebraico, na língua original, né, das escrituras, né, a língua que eram, mesmo com Yeshua e os apóstolos, né, que mesmo falando o aramaico, eles não deixaram o hebraico, né? Então, são línguas semíticas muito próximas, com muitas semelhanças, né? Então, o sentido vai sendo enriquecido, né? Eu espero que você esteja... Bom, se você chegou até aqui, é porque isso está te edificando. Que bom, né? Não deixe de fazer perguntas, pode escrever. Na descrição do vídeo tem o e-mail, né? alexandregrabowski@hotmail.com. Você pode escrever, pode fazer perguntas, né? Até para eu saber se você se você tem dúvidas, né? Não tenha receio de, né? Faça perguntas mesmo e na medida do possível eu estarei respondendo, ok? Então, letra Shin ou Sin, né? Com o som de sh ou s, sh ou s, ok? Então aqui a bolinha fica em cima, sh, ficou do outro lado, s, ficou da direita, né? Aqui na direita, sh, ficou na esquerda, s, ok? E isso por que isso aconteceu? Porque originalmente algumas palavras que pertenciam ao Sin, ok? Sin, a letra Samer. Então, se você fez a letra Samer, né? Se você estudou a letra Samer, né? Samer, nós falamos como provavelmente o nome original da letra Samer era Sin, ok? Era Sin. Então, e o som de Samer era o som de S, né? Então, letra Samer, ok? Então, nós vamos encontrar palavras, por exemplo, a palavra Nassá, ok? Nun, Shim e Aleph, ok? Nun, Shim, Aleph é a palavra Nassá, ok? Então, esta palavra também é encontrada com o Samer, ok? Então, ela também é encontrada com o Samer. Nassá, a mesma coisa. Ela é escrita dessas duas formas, ok? Ela é escrita tanto com o Sin, o Samer, ou com o Sim, o Shin, né? Com a figura do Shin. Então, o que aconteceu que é uma das letras que, com o passar do tempo, né, essa sonoridade quase com certeza o Shin era só som de sh, né? E não s, né? Era só sh. E o Samer é que tinha o som de S, né? Então,
Tem até uma história interessante nas escrituras quando as tribos começaram a lutar entre si, e para atravessar ali na região de Efraim, e atravessando, eles faziam um teste e diziam: diga Shibolete, né? E a pessoa, se ela dizia Shibolete com Shim, ela podia passar. Se ela dizia Cibolete, né, com S, com Samer, ela, né, ela não podia mais passar, ela não podia passar, né? Então, você vê a interessante, né, como essa ideia, inclusive, né, nós temos essa mudança de linguagem hoje, né, na nossa cultura, com o português, né? Falamos um pouco isso, né, de como um fala, como nós aqui em Curitiba, a gente fala porta, né? A gente não fala porta, né? Alguns falam porta, né? Mas a gente sempre brinca que o paranaense carrega um pouco no R, né? E em outros lugares tem porta, né? Porta, como se fossem com 2 R's, né? Para nós é porta e a gente carrega no R. E o outro cara tem com um R só, carrega como se fossem 2 R's. Né? E assim por diante, nós vamos ter no Brasil toda essa variedade de diferenças de pronúncia, né? Então, aqui uma outra diferença interessante é que, por exemplo, a palavra Israel, ok? Com Shim, tá? Com Shim. E nós vamos ter aqui, em aramaico, a palavra com o Samer. Israel, ok? Aqui faltou um reche aqui, tá? Israel, tá? É como o nome Israel é encontrado na Peshita, né, aramaica, né, de 400 depois de Cristo, ok? Então você vê a diferença, duas línguas irmãs, né? O hebraico e o aramaico, e em aramaico Israel é com Samer, né? Porque o alfabeto é o mesmo, né? As diferenças são mínimas do alfabeto, são as mesmas letras, se fala do mesmo jeito, né? Aleph, Bet, Gimel, né? Então nós vamos ver essa diferença entre Shin e Sim, provavelmente, quase com certeza, né? O Shin era só Shin e Samer era o som de S. Então, Sh era esta figura e S era Samer. Mas, hoje você vai lendo na sua Torá ou no computador, onde você tiver o hebraico, né, moderno, você vai ter, quando o sinal massorético está à direita, Sh, quando está à esquerda, S. Ok? Então, esta é a diferença de sonoridade. Ok? Vamos apagar aqui. Vamos usar. A pitografia desta letra, né? Não posso esquecer o valor numérico, né? Porque nossa 21ª letra é o número 300, ok? Que a partir do Kof, né? O Kof já começam com as centenas. 100, Resh 200, Shim 300, ok? Então, estamos indo, né? Essa aqui é a penúltima letra, né? Do alfabeto tradicional moderno, né? Nós teremos uma letra, uma aula
extra com a letra Gaim, né? Que é uma letra que também foi absorvida pelo alfabeto moderno. Nós teremos falaremos um pouco sobre o Gaim. É bem interessante, cara, uma letra K que também foi absorvida pela letra Aim, né? Então aqui, número 3. Interessante que 3 mais 0, 3. Né? Então, a raiz numérica do Shin é 3. Interessante, né? Porque a letra, o formato dela tem três partes principais. Né? Então, isso é bem interessante, né? Bem significativo. Né? O número 3, um número representando a plenitude da divindade. Né? Então, isso é muito, muito interessante. Né? Então, a pictografia, né, do Shin. Não vou pintar bem pintadinho aqui, tá? Porque senão vai ficar... Vamos gastar muito tempo aqui, ok? Então, é uma figura bem interessante, visto que Shin significa dente, dentes, né? Então, a figura pitográfica, né, do hebraico antigo, né, eram a figura de 2 dentes da frente, né, como se fosse esses, né, e interessante porque daí o concreto dela é afiado. Do fio dos dentes, né? Do fio dos dentes, afiado, né? Pressão, ou pressionar, né? Pressão, da pressão que os dentes fazem, né? Quer dizer, afiado, pressão e comer. Do que os dentes fazem junto com a boca, né? Da ação do que eles fazem. Né? Então, o concreto da letra Shin é afiado do fio dos dentes. Pressão, da pressão da mordida e comer, a ação do que os dentes fazem para nós e todos que têm dentes se alimentarem, né? Então, afiado, pressão e comer, ok? Palavras com Shin. Sheol, sepultura. Tumba. Então aqui nós temos uma palavra que é bem interessante, porque esta é a palavra que muitas vezes é usada e foi traduzida como inferno, né? A palavra Sheol, né? Foi traduzida pela Vulgata Latina, né? como inferno, né? Então, é da onde vem a nossa palavra moderna, a palavra, nas nossas traduções, a palavra inferno, é a tradução da palavra Sheol. Mas ela não significa inferno, né? Como se criou o imaginário moderno, que pensa num lugar, num inferno, né, de fogo, enfim. No pensamento hebraico, Sheol era o lugar dos mortos, né? E significa literalmente o desconhecido, né? Então, é interessante porque
até vamos entrar aqui um pouquinho nessa questão do Sheol, falar, né? É a palavra, ela tem a ver, sepultura, tumba, submundo, né? Submundo. Acho que isso tem mais, é a palavra que define melhor, submundo, né? É interessante porque ela em Gênesis 37 e 35, Gênesis 37 e 35, quando Jacó descobre que o seu filho José foi morto por um animal, né? Seus irmãos vêm com a roupa e apresentam para Jacó, né? Dizendo que José foi estraçalhado. Jacó fala algo interessante, ele diz assim, ele diz, descerei até o meu filho no Sheol, né? Primeiro, Jacó, nós sabemos que ele era do Senhor, ele não ia dizer, eu vou para o inferno como um lugar, eu não vou para o Sheol como um lugar infernal, né? Como a gente pensa, infernal. Essa palavra inferno era uma palavra normal, né? Ela que se tornou depois essa ideia de inferno, né? Mas no original ele está dizendo, descerei até o meu filho, eu descerei até ele, ele não virá até mim, mas eu irei até ele, né? Encontrarei com ele no Sheol. Então ele como alguém do Senhor, ele acreditava que ele estava salvo, que ele era de Deus, que ele não ia para um lugar ruim, né? Então ele diz, eu vou para o submundo, eu vou me encontrar com ele no lugar dos mortos, porque um dia eu vou morrer, né? Então essa ideia de Sheol, né? Que significa literalmente desconhecido, tá? Sepultura, isso daqui, o concreto dessa palavra seria desconhecido, tá? Quer dizer, eu vou para o desconhecido. A ideia de ser para baixo, né, é porque as pessoas eram enterradas. Então, se ela está sendo enterrada, ela está indo para baixo. Era só isso, né? Quando ele diz, eu estou indo para o desconhecido, eu não sei se é para baixo, se é para cima, se é para o lado, se é, né? Então, esta é a ideia. A outra palavra aqui, né, é a palavra Shabbat, né? Shin Bet Tav, ok? Essa palavra é uma palavra que nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos aqui o Tav, né? E ela vai ser bem interessante porque nós já temos o Shin, já temos o Bet, mas com o Tav nós vamos analisá-la como uma palavra raiz, ok? Então, Shabbat, né, é descanso, né? Shabbat, descanso. Sábado, né? O sábado. Sábado. Ela tem a ver com cessar. Cessar. Então eu cessei, eu parei de escrever, o Shabbat cessou. Eu cessei, né? Depois veio essa ideia de descansar, né? E de Shabbat, né? E de sábado, né? Então, mais uma palavra que ela não foi traduzida, né? Mas que nós podemos ver o significado. Isso é muito interessante porque sempre é o concreto, né? A palavra significa cessar. Então, e cessou. Tudo cheio de muito significado. Não tem uma palavra que seja tipo, ele só falou isso e acabou. Não. E o nome dele se chamou Jacó, porque ele, a mão e Ekev no calcanhar. Mão no calcanhar. E Yaakov, né? Porque ele nasceu com a mão no calcanhar. Era isso. Ninguém daria o nome do seu filho, tipo assim, o usurpador, o ladrão, o mentiroso. Não, cara, a mão no calcanhar, né? Quer dizer, a ideia de que ele estava agarrando algo, tem toda essa ideia por trás, mas é a mão no calcanhar. Para eles já tinha o significado concreto de alguém que está agarrando, de alguém que está não puxando o outro para baixo, mas tipo querendo pegar, se alavancar no outro,
né? Isso pode ter um sentido ruim, como teve na vida de Yaakov, mas também tinha um sentido bom de alguém que corria atrás do que acreditava, né? E eles acreditavam, e ele acreditava com certeza em algo muito bom, que era aquilo que o Senhor tinha falado para Rebeca, né? Que o menor, né? O maior serviria ao menor, e haviam duas nações, e então ele começa a crer nessa ideia ele crê em Deus, ele crê que essa bênção pode ser para ele, né? E ele vai atrás disso, né? Então, Shuv, né? Shim, Vav, Bet, Shuv, né? Retornar, né? Voltar atrás, retornar. Essa, vamos falar um pouquinho mais, vai ser a nossa palavra raiz hoje. Voltar atrás. Espero que esteja dando para ver aí, ok? Shir, cântico, canção. Cântico, canção. Aqui eu vou descendo a ladeira aqui. Cântico, canção, ok? O livro de Cântico dos Cânticos é Shir HaShirim. O cântico dos Shirim, no plural. Shirim, cânticos. Shir HaShirim, ok? Então, Shalom, né? Uma palavra, uma grande bênção, né? Uma palavra poderosa. Nós vamos falar também um pouquinho. Então, vamos falar sobre a palavra Shuv, aqui, e vamos falar sobre a palavra Shalom, né? Duas palavras aqui que são importantes para a nossa fé. Ok? Shalom, completude. Mas também traduzida como paz, né? Uma palavra a tradução paz, né? Não significa nem 1%, né, do que significa Shalom, né? Então, aprenda também a transformar isso, né? Aos poucos você vai pegando as palavras, o seu significado, e vai lendo ela de maneira diferente, né? Vai lendo ela com aquilo que você está aprendendo. Dizendo assim, uau, isso daqui não é só isso. Isso aqui é assim. Uau, esta palavra significa isso e não aquilo. Aquela tradução foi feita dessa forma. Até muitas vezes eu consigo perceber em algumas traduções que não há maldade, né, naquilo, mas a palavra se tornou ela tornou um padrão de entendimento que é completamente, às vezes, oposto do que o texto queria dizer, né? E essa é a importância de nós irmos na raiz, né? E, bom, a próxima palavra, Shamayim, né? Shamayim. Então, está no primeiro versículo da Bíblia, né? É Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, hashamayim, céus, né? Os céus, né? Então, céus, né? Shamayim. Interessante também, lembra do im, que é plural, né? Im, que é plural, né? Final yud, mem, né? Que é sempre plural. Queruvim, serafim, né? Sus, cavalo, suzim, cavalos, né? Então essa ideia de céus não tem singular. Shamayim, ele é sempre plural, né? Shamayim, céus, né? Então, isso me fala da grandeza dessa coisa que não dá para mesurar, né? Mesmo a gente olhando para os nossos céus, para o nosso céu aqui atmosférico, a grandeza desse céu é extraordinária, né? E se nós pensarmos espiritualmente, né?
os céus, né? Shaul Shaliach, né? Paulo diz que foi até o terceiro céu, né? Então nós vemos essas dimensões, né? Você pode, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a questão das regiões celestiais, né? Nós temos uma playlist que se chama Regiões Celestiais, falando desta relação entre os céus, né? O céu que nós temos, os céus, como os céus influenciaram a terra e como para que o governo se estabelecesse na terra, né? Então bem legal a gente pegando lá desde o começo, desde Gênesis, né, falando sobre as regiões celestiais, ok? Então, céus, né? Então, partimos para a evolução da letra. Então, temos aqui no hebraico antigo, já vimos aqui os dois dentinhos, ok? Então, né? Aqui no hebraico antigo, pitográfico, né? Aqui nós cerca de 1000 antes de Cristo, nós vamos ter a letra já com esse formato de um W, né? Aqui, ó, se antes era afiado e com pressão, esses dentinhos aqui, cara, tão, nossa, parece um vampirinho, né? De tanta pressão que dá, né? Aqui, né? Então, e daqui, ele no grego, né? No grego antigo, ele passou a ser a letra sigma. Vou tentando dar uma pintadinha para você enxergar bem. Okay? A letra sigma. Sigma. E que deu origem ao ES romano. Okay? O nosso S. Nosso S moderno aqui. Ok? O S romano, né? Então, cerca de 400 antes de Cristo, ela se torna nesse formato, meio compridinho, né? E no hebraico moderno, ela aqui no Códex Leningrado, ela já toma o formato que nós conhecemos aqui. Códex Leningrado. Tudo isso você pode acessar, né? Você pode buscar, você digita Códex Leningrado e você vai ver, você já vai poder identificar essas letras como temos falado, seja no código, no Códex, no Alepo, né? Ok. Então agora vamos para a nossa palavra raiz de hoje, né? E é a palavra formada por Shin, simbolizando dentes, e Bet, tenda. Ok? Dentes simbolizando pressão, mais tenda, a pressão da casa, a pressão da tenda, né? É a palavra
shuv, né? Que significa retornar, voltar. Voltar. A ideia aqui é a ideia de quando um nômade, quando ele está há muito tempo fora de casa, cuidando das suas ovelhas, viajando, né? A pressão da casa, o voltar, o retornar, o voltar para o lugar de conforto, para a sua zona de conforto emocional, para a família, para suas coisas, né? E essa pressão da casa, retornar. Por que isso é tão importante? Pois esta palavra é a palavra cuja raiz de uma das palavras mais importantes da nossa fé. Techuvá. Né? Techuvá. Uma palavra que foi traduzida como arrependimento. Né? Arrependimento. Mas que no concreto significa voltar, retornar. Retornar ao quê? Né? Do que se arrepender? O que significa isso? Voltar a Deus. Voltar, arrependam-se, né? Voltem para Deus, voltem para o Senhor, voltem a sua vida para Deus, né? Alinhem-se com Ele, né? Então, o problema da palavra arrependimento, né, é que ela é uma palavra abstrata, né? Tudo aquilo que a gente não pode, né? A gente não pode, né, tocar, sentir. O que é arrependimento, né? Na nossa cultura, muitas vezes está ligada a choro, né? A pessoa está arrependida, chorando, né? Ajoelhada ali, né? Agarrando a outra pessoa, né? E aqui não. No concreto, ela tem a ver com você retornar. Você dirigiu 100 quilômetros na direção errada e você diz assim, cara, não tem mais. Quanto mais eu vou, pior fica, né? Mais longe, mais estranho, mais não consigo achar um atalho, não consigo achar um caminho, né, de volta. Você tem que retornar pelo caminho de onde você veio, né? E pegar a estrada correta, né? Voltar para o caminho, né? Foi isso que Yeshua falou para a igreja aos Efésios. Ele disse, vejam aonde você caiu, aonde vocês caíram, aonde você caiu, né? E retorna à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Faça techuvá. Volte à prática das primeiras obras, né? Então, esse é o concreto, né? A ideia de que o pecado, que é errar o alvo, né? Só que o alvo não é para cá, o alvo era para lá. E eu estava tirando para lá. Então eu conserto a minha visão, eu conserto e começo a acertar o alvo. Pode ser que não tenha choro, pode ser que não tenha promessas, né? É melhor que até não tenham essas promessas, né? Eu não vou mais fazer, porque eu vou fazer diferente, porque eu vou... Não, e você faça, né? Provérbios nos fala, cara, que é melhor aquele que diz que não vai fazer, mas faz, do que aquele que diz, eu vou fazer e não faz. Então isso diante de Deus, às vezes não precisa ter né, todo esse choro, não precisa ter pedido de perdão, nem cá tem o fazer o certo. O Senhor está vendo. Isso é techuvá, é concreto, é uma coisa... Eu vejo quando meu filho faz. Eu vejo quando as pessoas fazem, quando a minha filha faz. Eu vejo, eu não preciso que me falem, eu não preciso que eles falem. Estou fazendo. Eu sei, né? Imagina o nosso Pai Celestial, né? E a outra palavra, né? Uma palavra tremenda, né? Então, vamos falar de uma palavra que, especialmente para mim, tem um significado poderoso, né?
que é a palavra Shalom. Shalom, né? Uau, Shalom, né? Hoje ela é uma saudação, né? Frequentemente traduzida como paz, né? Paz. Mas paz é uma palavra muito fraca, né? Ela nem de perto, ela nem 1% ela quer dizer o que significa Shalom. Né? Essa palavra, ela vem de uma raiz que é a palavra Shalom, que tem a ver com ser completo, inteiro, íntegro, de você estar de algo que foi cumprido, né? Como as profecias, profecias que foram cumpridas, né? Uma promessa que foi cumprida, né? Então, a ideia de estar completo, de estar inteiro. Né? Tiago nos fala de sermos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é uma pessoa que tem Shalom, né? E Yeshua disse: a minha Shalom eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, né? A minha Shalom eu vos dou. Por nada se turbe o vosso coração, quer dizer, nada perca essa Shalom, de você estar completo, de você estar inteiro, de você estar passando pelo que você tiver que passar, com esta certeza, com essa firmeza interior de que você está inteiro, de que o Pai está cuidando de tudo, que Ele está nesse negócio, né? A frase Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém. Não, essa ideia de paz que é uma ausência de conflito, né? É uma ausência de guerra. Não, ele está dizendo que Yerushalayim seja completa, que ela seja inteira, a ideia de completude, né? Plenitude, né? Essa é a ideia de Shalom, que Yerushalayim seja completa. O que falta para Yerushalayim estar completa, né? O povo, ela simboliza o povo que tinha a Torá, que tem os profetas, que teve, né? O que falta para Yerushalayim estar completa, né? Para ela receber, que ela receba o seu Messias, o seu Mashiach, Yeshua HaMashiach, o Messias deles, né? Em primeiro lugar, o Mashiach que é judeu, que nasceu judeu, de uma família hebreia, judaica, né? Da tribo de Yehudá, né? O Mashiach, ele disse: você, Yerushalayim, não me verá de novo, até que você diga: bendito é o que vem em nome de Yahweh, em nome do Senhor, né? Bendito é o que vem. Quem é o que veio, né? Em nome de Yahweh, Yeshua, né? Quando Yerushalayim disser: bendito és tu, Yeshua, que vem, ela será completa, né? Orai por isso, né? Orai por isso. Eu gostaria de ler, para nós encerrarmos, o texto de Deuteronômio 7, do 12 ao 16, quando diz a ideia de que quando uma grande bênção é falada, uma bênção completa, que você seja completo em tudo, isso é Shalom, né? E será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardardes e os cumprires, guardará o Eterno, teu Deus, para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a crias das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria.
Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda enfermidade. E nenhuma das doenças más do Egito, as que conheceste, não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. E consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirá aos seus deuses, pois isto te seria por cilada. Uma bênção completa. Nós temos a habilidade, como seres humanos, de transformar tudo em religiosidade, tudo em religião. Mas que nós possamos, mediante o Ruach HaKodesh, em nome de Yeshua HaMashiach, trazer significado para a nossa fé, para a nossa emuná, trazer peso, kavod, peso de autoridade e de vida. Por isso eu encerro falando sobre essa palavra. E eu encerro dizendo para você, Shalom.